Fala pessoal, estamos começando aqui agora nosso segundo episódio do Webcast. Em nosso Webcast de hoje a gente trouxe um tema super em alta. A gente fala que é o presente, mas é o futuro. A gente vai falar de Web3. Mas antes de a gente falar um pouquinho do Web3, eu acho que é muito importante a gente retomar um pouquinho desse processo, porque a gente está um pouco naquela época de transição entre uma tecnologia e outra, aquele momento, né, fantástico que a gente tem assim da descoberta, da novidade, conflitando com o que existe hoje. Então a gente está nesse momento. Então quando a gente fala de Web 2, né, nós estamos falando da nossa internet que a gente entende hoje, né, nossa internet tradicionais, redes sociais. Então a gente está falando de uma tecnologia que surgiu ali década de 60, né? Era uma tecnologia que surgiu durante a Guerra Fria, utilizada principalmente na questão armamentista, né? Uma forma de comunicação que foi criada. Mas ela surgiu na década de 60, mas só começou a se popularizar, né? Ser algo mais acessível para as pessoas nos anos 90, 91 ali, ela começa a ser mais popularizada. E havia um grande entusiasmo nessa época que a gente estava falando da democratização de informação, do conhecimento. Então havia muito entusiasmo e expectativa nesse momento, né? Estou criando uma forma das pessoas se conectarem com o mundo todo, com as informações do mundo todo, através de uma tela com poucos cliques. Então havia um entusiasmo, uma expectativa muito grande, né? Com o passar do tempo, assim como acontece em vários momentos da humanidade, né? A gente viu que não era bem assim que aconteceu, essa ideia de democratização de informação. Se por um lado ampliou realmente o acesso à informação, a gente criou grupos, criou plataformas e empresas que, de certa forma, concentraram e dominaram essa tecnologia para si, né? A gente pode pensar em algumas plataformas como principal, como o Meta, como o Google e outras aí, mas a gente tem hoje a Web 2 concentrada boa parte dos dados, das informações e monetização, falando, né, principalmente da questão econômica também, em pequenos grupos. Então, esses grupos que definem o que vai ser monetizado ou não, né? Então, tudo que é produzido de conhecimento e informação, né, algo muito importante se falar. Tudo que é produzido nessas tecnologias são ativos nossos, a gente produz conteúdo, a gente produz conhecimento, né? A gente produz tudo isso, mas esses ativos, eles são explorados, né, financeiramente, principalmente por algumas empresas, né, que vendem isso, nossas informações em forma de anúncio, né? Então a Web 2, ela significou um pouco isso, né? A gente utiliza bastante informação, consome bastante informação, mas a gente tem esse outro lado também de concentração. E a Web 3 ela surge, né, como muitos dizem, como um novo momento, né, como uma forma de completar algo que a Web 2 não finalizou, que era a ideia de devolver para os usuários, né, a preponderância das informações, a preponderância da gente ter os dados nossos e vender para quem a gente quiser. Então, a Web 2 ela surge com essa expectativa, né, de completar o desenvolvimento, né, de dar um passo além que a Web 2 não fez, né? Mas é algo muito novo. E quando a gente fala, né, a gente tem muito cliente que procura a gente querendo, eu quero entrar no mercado digital, eu quero entrar no mundo digital. A gente está falando de Web 2, mas a gente já está dando um passo além agora falando de Web 3. Aí várias dúvidas surgem. Primeiro delas, né, é entender o que é Web 3. E para isso, a gente convidou aqui o Lucas Felipe. O Lucas Felipe é especialista em Web3, estudou há alguns anos aí no Vale do Silício, tem uma longa trajetória de estudos, né, e análise de Web3. E a gente trouxe aqui hoje para destrinchar, para ele falar para a gente, tirar todas as dúvidas desse conceito, tornar algo mais palatável para a gente esse conceito, né, que assim como a internet surgiu era algo complexo, o Web3 também é bastante complexo hoje. Ele vai tornar isso de uma forma mais didática, mais simples, né? E eu acho que a melhor forma da gente começar isso, né, Lucas, é você falando para a gente aí, né, o que é o Web3, né? Vamos conseguir destrinchar esses conceitos e deixar bem claro e fácil, assim, para o entendimento da pessoa mais simples. O que é Web3, no que ela se diferencia da outra internet, que é a que a gente está acostumado,
E qual que é a importância dela para nossas vidas e para a sociedade também. Mas primeiro eu queria agradecer para você, falar que legal demais estar aqui em Moc. O né? Lucas veio, não sei se No eu falei, né? O ar-condicionado. Lucas veio de São Paulo para cá hoje só para participar com a gente aqui. Legal demais estar aqui em Moc, tipo, tá fazendo esse primeiro trabalho assim de podcast com o pessoal daqui de Moc e ver o interesse da galera daqui pela tecnologia, que é a minha grande paixão, sempre foi. Desde os meus 9 anos, quando eu ganhei meu primeiro Pentium 166, eu sempre fui fascinado assim pelo fato do ser humano conseguir criar algo que não está na realidade física, mas que, de certa forma, é real. E para a gente entender o conceito de Web3, a gente vai voltar lá na Web 1 e entender o porquê que as coisas se desenvolveram da forma que se desenvolveram, para poder ficar palatável assim, a importância da Web3. E o ponto-chave para isso é a gente entender que, quando a internet surgiu, pessoas comuns não tinham poder computacional para abrigar servidores. Então, elas dependiam de pessoas menos comuns para abrigar esses servidores e, aí, através disso, elas se comunicarem. E tem um vídeo famoso, até do Bill Gates, indo num programa de TV americano, e o cara pergunta para ele assim: qual que é a diferença, qual que é a utilidade da internet? E ele fala: é um lugar onde as pessoas vão postar o que elas gostam, vão se comunicar. Aí ele fala: para isso a gente tem televisão, tem rádio. Só que o que nesse vídeo, nesse cortezinho que se popularizou, não fala, e que eu imagino que o Bill Gates não queria expor assim de forma clara, é que a internet tira da mão do Estado o monopólio sobre a comunicação, porque até então a pessoa, para ter uma rádio, ela precisava de uma concessão estatal. E aí por isso a gente entende o que é uma rádio pirata. Era uma rádio sem a concessão estatal, cuja qual o Estado ia procurar ela para fechar. E a mesma coisa vale para a televisão. A gente vê hoje no Brasil, é um conglomeradinho bem pequeno e fica bem nítido assim as ideologias políticas por trás de cada emissora. Então, fica nítido assim para a gente entender a importância da internet, que é um meio da gente se comunicar. Olha, eu quero falar com fulano de tal, eu tenho uma ideia, eu quero expô-la. Eu não preciso mais passar pela autorização estatal para expô-la. E aí a gente está vendo hoje um conflito, assim, ainda uma integração, um entendimento, uma conversa entre as big techs, entre os produtores de tecnologia e o Estado. E a gente vê essa internet evoluindo até o ponto de chegar na Web 2. Na Web 2, o que acontece? Por motivo do crescimento de capacidade de processamento dos computadores, as big techs conseguiram monopolizar. Elas tiraram, beleza, não está mais na mão do Estado, mas agora está na mão das big techs, de duas empresas, basicamente, que é a Meta hoje, que é o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, e a Google, que inclui o YouTube, etc. e tal. E aí, a partir de então, essas pessoas têm os servidores. A importância deles é que eles têm os computadores. Fica lá no Vale do Silício, os primeiros grandes servidores para aportar tudo isso. E aí, tem aquelas fotos emblemáticas, né, dos servidores daquelas gigantescos cidades, servidores, né, que só para abrigar servidores do Meta, né? Fantástico. Gigantesco, um negócio gigantesco. E aí o poder computacional se concentra lá e, através desse monopólio, eles vão trazendo os engenheiros do mundo inteiro para lá, os melhores, e vão criando mecanismos para fazer literalmente essa rede sobre a comunicação. Então, hoje, existe uma rede sobre nossa comunicação. Nós dependemos dessas big techs para aparecer. Porque hoje, se você coloca um outdoor ali ou um panfleto, beleza, você pode até ter um alcance, mas não é para onde as pessoas estão olhando. Então, essas empresas conseguiram captar a atenção das pessoas. E aí, o mercado fica dependente de passar por elas para conseguir aparecer. No ponto que, você não quer me pagar para aparecer, você não vai pagar tráfego para o Google, você não vai pagar tráfego para o Facebook, para o Instagram, você não vai gravar stories do jeito que o algoritmo quer para que você tenha alcance, você é invisível. Entende? E aí, através disso, eles estão criando uma espécie de
manipulação de comportamento social. Eles estão moldando o comportamento da sociedade. Até a chegada agora do TikTok, que é literalmente uma rede social que te dá instruções do que fazer. Entende? E isso é fantástico. A última mudança que aconteceu agora no Instagram é que eles definiram qual das ferramentas que ele oferece, o Reels, os Stories, os posts, e para quem ele entrega. Ele fala com você, se você postou no seu feed, vou entregar para você só para quem faz parte da sua audiência. Se está no Stories, vai ser sua audiência, e também quem de fora. O Reels, para quem não é da sua audiência. Ou seja, ele determina para quem você vai entregar seu conteúdo. Ou seja, o conteúdo que você produz, ele escolhe, no modo orgânico, né? Ele escolhe para quem ele vai entregar. Você não escolhe para quem você vai entregar o conteúdo. Exatamente. Mas que eles criaram algumas ferramentas lá para você escolher, mas eles decidem. E você vê como que isso cria uma barreira na comunicação, do tipo, olha, eu quero expor uma ideia, mas eu tenho que expô-la nessa forma, nesse formato, nesse espaço, porque se eu colocar ela aqui nesse outro espaço, ela não vai ter alcance. E aí a gente fica assim com o celular, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. E tem até o meme, né, da Jade Picon, que é uma grande influência no Brasil, lá quando ela fez parte do Big Brother, que ela ficava falando em formato de reel. Tipo, o jeito dela falar era timado, assim, sabe? Tinha um tempo. E aí, aonde que a Web3 entra em toda essa história? A Web3 entra porque agora nós alcançamos poder computacional o suficiente para a gente ser servidor do nosso próprio rolê. Então, a gente já não é mais tão dependente. Não é claro que a gente não é completamente independente ainda, mas estamos caminhando para um mundo onde o poder computacional particular das pessoas, por exemplo, esse celular, ele tem muito mais poder computacional do que o meu Pentium 166 lá dos 9 anos. E ele é desse tamanhinho. O Pentium 166 era uma caixotona. Então, através dessa privatização, né, dessa popularização e desse acesso a poder computacional, as pessoas vão poder cada vez mais serem produtores independentes. E aí a gente vai entrar numa questão que tange, por exemplo, gravadoras e tange todos os mecanismos que vêm tolhindo assim, a produção de conteúdo hoje, a mídia, e decidindo quem merece receber, quem não merece receber. Então, hoje na Web3, por exemplo, um produtor de música, ele consegue colocar as músicas dele numa plataforma já integrada com esse sistema econômico /financeiro e receber criptomoedas ou que seja dólares em troca da produção dele de conteúdo, sem passar por uma autorização de Big Techs. Só dando uma explicação, como que é diferente a Web3 da Web2, né? Na Web2, quem faz isso? Por exemplo, o Google, o YouTube, através do YouTube, faz isso. Ele determina, quando você é um produtor musical, ele te monetiza. Mas quem dita as regras de monetização é ele. Por exemplo, né, existe uma quantidade específica de inscrições, de curtidas, para ele conseguir começar a liberar para você a monetização. E ele também pode decidir que ele vai te parar de monetizar a qualquer momento. Exatamente. Né? Na Web3, funciona de forma diferente. Né? Você começa a se monetizar a partir do momento que você entrou. Exatamente. É um conceito bem pontual assim, da gente entender da Web3, que gira em torno do conceito de ativos digitais. Então, vamos definir aqui a Web3 como uma internet atrelada a um sistema econômico /financeiro, que é a blockchain. Então, tem a internet, e aí, através de um plugin, de uma adição, de algo que vem para acrescentar na internet, que o mais popular hoje é a MetaMask, que é uma carteira digital. Então, você atrela esses protocolos. A linguagem de programação chama Solidity, para Ethereum, por exemplo. Então, o cara vai lá programar o site para ficar atrelado a um sistema econômico /financeiro. E aí, por essa conexão, as pessoas agora são capazes de criar ativos digitais, que é o quê? Ela define, olha, isso aqui, esse vídeo que eu estou fazendo, ele é meu, ele não é do Google, ele não é do Meta, ele é meu. Então, se vocês quiserem vê-lo, vocês vão ter que passar por mim e não mais por essas Big Techs. E aí a gente está vendo hoje esse processo de construção dessas plataformas que fazem esse trabalho de integração. Entende?
Lucas, você falou da Web3, eu acho que ficou bem claro aí. E o que você falou para a gente também, que o que possibilita a Web3 é uma tecnologia, que é chamada de blockchain. Isso. O que seria ela? De uma forma bem clara para a gente entender o que essa tecnologia, como que ela faz possível existir uma Web3? Então, a blockchain, eu acredito ser a palavra mais importante agora, do século. Porque o que é a tecnologia blockchain? Que vem de bloco, de blocos, e chain, de corrente. Ela funciona de uma forma com que os dados que você coloca na internet, eles sejam criptografados. No exemplo de que você subiu um dado lá, uma foto para a internet. Essa foto, ela fica em um bloco. Mas aí esse bloco, ele vai gerar um código hash. A gente chama de código hash, referente a essa foto. E aí ele vai amarrar esse código, por isso da corrente, a outro bloco. De forma que o quê? Você tem como ver que aquela imagem foi postada naquele horário, naquele local, por aquele usuário que é anônimo, porque a pessoa que coloca a informação lá na blockchain, ela passa por essa carteira que, vamos colocar a MetaMask, que é a mais popular, e essa carteira é anônima, é um código lá, tipo um CPF, mas você pode criar quantos você quiser. E aí você consegue ver, olha, esse usuário colocou essa foto online nesse horário. Então, essa foto é a original. Só que qual que é o X da questão? Se alguém tentar ir lá e invadir esse sistema, que sim, ele é hackeável, ele não é... Porque a gente quer vender os conceitos extremos. E aqui a gente vai vir para poder mostrar que não é tão extremo assim. Então, o cara consegue ir lá e mexer nisso. Só que se ele mexer, esse código hash vai mudar. E aí ele vai mudar o código do outro bloco, e do outro bloco, e do outro bloco, e do outro bloco. E aí a rede vai falar assim, opa, mexeram ali. E aí o que essa rede faz? Ela deleta o que foi alterado. E por ela ter esse código hash, que serve como um backup, ela restaura. Que foi o que já aconteceu em algumas redes, como, por exemplo, a Ethereum. Então, o X da questão é entender essa tecnologia bem complexa, é quase uma questão de fé, assim, que permite com que nossos dados se tornem muito mais inalteráveis, porque eles estão em servidores compartilhados. A blockchain, ela só une esses servidores, mas na hora que você coloca uma foto lá na blockchain, ela não fica em um computador específico. Fica a informação de, ó, essa pessoa colocou essa foto aqui, então fraciona para todos os computadores que estão mantendo essa rede online. E aí a gente entra para desmistificar o conceito da mineração, que nada mais é do que uma pessoa deixar um computador disponível para processar esses dados. Então fica lá um computador rodando, sem você mexer, sem fazer nada. Ele está só lá, emprestando a capacidade de processamento dele para essa rede. E aí tem várias pessoas, com várias mineradoras em todo lugar do mundo, gerando essa capacidade de processamento massiva, porém compartilhada. Entende? Então, a internet deixa de ser algo monopolizado fisicamente. A gente tem que entender que a internet é algo físico. Tem cabos passando por debaixo do oceano, tem satélites físicos no espaço. E aí a gente começa a enxergar como que isso altera todo o sentido da internet. Não é um conceito assim que a gente tem que querer entender para poder entender. No sentido de, ó, agora a internet mudou, agora os dados estão compartilhados. E por isso, a pessoa que está com o servidor lá, o Facebook, ele não vai mais definir o que é certo e o que é errado, o que vai para frente e o que não vai. Entende? E o que muda na vida nossa com a Web3? Muda que a partir de agora vai ser muito mais acessível, muito mais fácil ser monetizado, ser recompensado pelo tempo que nós passamos na internet. No sentido de até os likes, os comentários, as interações serem recompensados. Nessa bolha, nesse movimento inicial que houve das criptomoedas, dos NFTs, e a gente já vai destrinchar esses conceitos, o sentido principal de tudo isso é o quê? As pessoas que promovem
Aqueles ativos digitais, tipo, a Brasil Trading Fitness criou um NFT. E aí ficam as pessoas no Twitter ou onde quer que seja promovendo isso. Olha, galera, criamos o NFT, compra o ursinho, compra o gatinho, isso e tal. Entende? Essas pessoas, elas vão ganhar o próprio ursinho por estar promovendo o ursinho. Essa é a diferença do ativo digital. Nós vamos conseguir, a partir de agora, dar valor à nossa criação na internet. Você entende? Então, essa criação, esse NFT que a pessoa compra como ativo de valor, mas como que eu poderia, uma pessoa comum, entender isso como ativo de valor? Comprar um bichinho, um ursinho, algo que represente esse NFT. Como que ele se tornaria teria esse efeito de valor? O que dá valor à figurinha? Né? Essa figurinha, ela não tem valor. O que tem valor é a certificação dela, que é o NFT, que é uma sigla para Non-Fungible Token, que é um token não fundível, é um token que não pode ser dividido, fracionado. Ele é único. Então, você criou lá o ursinho da Brasil Trading Fitness e esse ativo digital ele vai te dar acesso. Essa é a palavra, acesso. Você tem o NFT? Então, você fala comigo. Você fala com quem está mais próximo de mim. Eu vou te dar dicas fitness. Eu vou fazer uma live mais privada. E aí a gente começa a entender o sentido da pessoa criar a própria internet dela, cuja qual as pessoas têm que comprar esse acesso para poder assistir. Entende? E aí, vamos lá. Você criou uma demanda. Tem um motivo para que você queira ter aquele ativo digital. Entende? Suponhamos que a gente... Por exemplo, um exemplo prático aí. O Neymar, recentemente, criou o dele, né? Ele comprou NFTs e também criou alguns. Exatamente. O que leva uma pessoa a comprar um NFT do Neymar? O que de valor ele ganha nisso? Marca, branding. O NFT que o Neymar comprou, o primeiro assim que se popularizou, que foi o mais popular, que é o Bored Ape Yacht Club, que é aquele dos macaquinhos. Macaquinho, né? Esse NFT, qual que é o X da questão dele? É um direito a branding. Então, você comprou um Bored Ape por lá, seus $100 mil na bolha, ou seja quanto for, e aí você pega aquele macaquinho e coloca na sua marca. É uma obra de arte? Eu não considero uma obra de arte, mas a arte ela é relativa. Eu acho legais os macaquinhos, mas o valor dos macaquinhos não está na beleza deles. Existem NFTs para certificar obras de arte que têm um valor artístico mesmo, avaliado por artistas, que os artistas falam, nossa, isso aqui é complexo de ser criado, isso aqui representa, e tem pessoas que avaliam os macaquinhos como, né, mas não tem como a gente falar que eu vou pagar, sei lá, $100 mil num macaquinho porque ele é legal, não é por isso. Ele te dá acesso a alguma coisa, então? Ele te dá acesso a falar com o Neymar, não necessariamente com o Neymar, mas com pessoas próximas com o Neymar. O Bored Ape, especificamente, ele te dá acesso a espaços físicos no mundo, nos Estados Unidos, onde essas pessoas se encontram. Esses famosos, Neymar, Madonna, Eminem, então, esse Snoop é tipo Dogg. Um cartão de entrada. Exatamente. É um cartão de entrada. Existem, então, eventos onde que as pessoas mostram o NFT dele e isso garante a entrada Existem dele. Eventos. E dentro dessa comunidade isso é publicizado. A gente vai ter um evento e só entra quem tem. Exatamente. E informações privilegiadas também, né? Então, assim, entendendo, o Neymar comprou um NFT porque esse NFT fortalecia uma ideia dele de comunidade que dava acesso dele ao LeBron James e outros grandes aí. Criou-se uma comunidade com grande valor, porque pegou grandes figuras públicas e essas figuras públicas, dentro dessa comunidade, a comunidade é delas? Existe um dono nessa comunidade? Existem os criadores do Bored Ape em si. Existe. Eles são donos e se monetizam por essa comunidade? Eles ganham porcentagem nas transações, eles ganham, sobretudo, os criadores. Mas o que deu realmente valor, mais valor a isso, foi o fato, talvez, do Neymar ter comprado. Isso inflou, supervalorizou a comunidade deles, né? Não só o Neymar, mas tantos outros famosos, como Justin Bieber e etc. A gente tem que entender que essas pessoas, elas se comunicam, elas conversam lá nessas cidades.
que eu estive lá, Los Angeles, São Francisco, elas estão lá fisicamente. E aí elas viram para outra e falam assim, ó, imagina que eu sou o Justin Bieber. E aí a gente está num rolê. E aí a gente fala assim, vamos para um after? E aí você só entra no after se você tiver o NFT. Você literalmente tem que mostrar o NFT para entrar no after. Você entende que aproxima o acesso da pessoa comum com o famoso e te dá um acesso mais rápido a crescimento. Mesma coisa acontece com a Web 2. Antes das redes sociais, você não tinha acesso aos famosos. Você não tinha como falar com a Xuxa. Você não tinha como ver o que o Neymar está fazendo, o que o outro está fazendo. Hoje, essas pessoas elas se comunicam. Você fala com o famoso, ele te responde. Entende? Por causa das redes sociais. Isso aproxima as pessoas. Eu posto no mesmo Instagram que o Justin Bieber posta. Se o Justin Bieber gostar de alguma coisa que o outro lá fez, ele manda uma mensagem lá. Não existe essa barreira mais, sabe? E aí a Web3 vem para isso. Ela vem para aproximar ainda mais, porque a partir de agora você pode comprar. O Bored Ape, por exemplo, ele tem um valor de mercado que é inflacionário e que ele é especulativo. Mas, independente, se você comprar um Bored Ape lá por não sei quanto, e aí você abre uma hamburgueria, como já estão abrindo várias pelo mundo, e você coloca lá o símbolo do seu macaquinho que você comprou na hamburgueria, as pessoas vão olhar e elas vão associar aquele macaquinho com famosos, entendeu? Então, é meio que o famoso te transferindo um pouquinho da fama dele, transferindo um pouquinho da influência dele. Então, a Web3, ela através dos ativos digitais, ela torna possível. E é possível, já que esses ativos digitais, e principalmente esses aí, têm grande valor, é possível as pessoas criarem fakes, figuras ali, copiarem ativos que têm grande valor, igual, eu vou abrir um negócio com ativo e vou apresentar esse ativo como se eu tivesse comprado ele. Não é possível fazer isso? Não é possível, porque a blockchain garante justamente isso. Por exemplo, dá para a gente entrar no site OpenSea, que é o mais famoso de NFTs, a gente consegue entrar dentro da carteira do Neymar e averiguar que aquele NFT pertence a ele. No caso dos famosos, eles estão expostos. O número da carteira deles está vinculado a eles. Eles se identificam. Mas as pessoas comuns, elas não precisam se identificar, entende? Então, tem como você averiguar. O cara abriu uma hamburgueria com o branding do Bored Ape Yacht Club. E aí, vamos verificar se essa pessoa tem mesmo um macaquinho? Vamos verificar? Chega lá, a Yuga Labs, e fala assim, essa pessoa não é dona desse macaquinho, não. O dono desse macaquinho está com outra pessoa, então a gente vai processar ela, porque ela não tá na blockchain. Cadê o seu registro na blockchain? Entende? Então, você não pode usar a imagem. Tudo baseado na blockchain, que garante a originalidade, a inviolabilidade. Sacou? Fantástico. E pensando assim, a Web3 ela começa a criar um movimento também que você vê formando grandes grupos que se concentram ali, igual você tem esse grupo do Neymar e outras celebridades, você começa a ter também um tipo de concentração se não de informações, mas uma concentração de monetização. Um movimento igual a gente tem hoje na Web 2. Né? Talvez um pouco mais disperso, mas até sinalizando um pouco, levando em conta algumas sinalizações das grandes empresas de Web 2, como o próprio Meta, né? Você mesmo comentou comigo que o Meta ele já começou um processo de integração com a Web3, né? Ele já conversa com a Web3, existe uma sinalização que esse ano o próprio Instagram ele começa a monetizar todos os seus usuários, não sei se todos, mas ele sinaliza que vai monetizar todos os seus usuários. Então existe um movimento de se adequar e pensar nessa Web3. Né? Então, você não acha que existe uma tendência que esses mesmos grupos entrem na Web3 e concentrem para eles ao menos a monetização? Não sei a informação, mas a monetização. Existe. Com certeza existe.
eles são donos da informação, eles são donos dos criadores de informação. Então, é de certa forma inevitável com que eles se privilegiem. Mas, voltando naquele termo, é acesso. A gente torna mais acessível, mais fácil ainda. Não é que virou bagunça e agora já era Google, já era Facebook, não. Mas se torna mais acessível. Vou dar um exemplo. Vamos dar aquele exemplo do dentista? Para as pessoas entenderem como que a pessoa consegue uma independência a partir da criação de ativos digitais. O Samuel, seu cliente, meu amigo, dentista, decidiu criar cupons de limpeza, de clareamento, que seja. Uma limpeza, um clareamento, vale R$200. Aí ele cria lá o NFTzinho, ele pode usar uma inteligência artificial, o Midjourney, para criar a imagem. E ele pode usar outra inteligência artificial, por exemplo, o ChatGPT, para criar a copy. Então, hoje a gente já chegou nesse ponto, de que as inteligências artificiais tornam que não seja necessário que o Samuel entenda de design, de copy. Ele vai lá e fala, ó, cria para mim isso, cria para mim aquilo. Igual eu te mostrei aqui no celular. Depois a gente pode até postar, né, no podcast para ver a arte que eu fiz aqui. E aí, ele integra o Instagram dele com a MetaMask. O Instagram já aceita essa integração. Você vai lá nas opções do Instagram, atrelar a MetaMask, e aí, beleza, o seu Instagram está atrelado ao sistema econômico, está atrelado à blockchain. Pronto, entrei no Web3. E aí, essa mesma carteira, ela vai num site que chama OpenSea, que chama Mar Aberto em inglês, que é um site de criação e registro de NFT, como se fosse uma galeria. E ele pega essa imagem e ele vai colocar lá, no OpenSea. Ele não vai upar a imagem no Instagram. Ele vai colocar no OpenSea. E aí o OpenSea dá direito a ele de pegar essa imagem e postar no Instagram como um colecionável digital, igual aquela imagem que eu te mostrei, que é um post que você faz, mas ele brilha assim, e ele tem um iconezinho diferente, que vai diferenciá-lo dos posts normais. Então, beleza. O dentista criou um ativo digital. Ele pegou o valor do serviço dele, colocou numa imagem, colocou num arquivo e aquilo ali vale, porque não tem como a pessoa dar um print ali e falar, eu tenho um cupom. Não, ela vai ter que transferir aquele arquivo para outra carteira, para que ele tenha valor. E aí ele pega essa integração que está no Instagram e começa a fazer um movimento, que é essencial também. Só um conceito importante. Então, não basta somente você mostrar que você tem um NFT, que você tem um ativo digital. Esse ativo digital, ele existe mesmo e ele é transferido para uma carteira. Até bom você explicar o que é uma carteira, né? Que eu acho que é um conceito... Né? O que é uma carteira digital nesse... O que é uma MetaMask? A MetaMask, ela é um aplicativo que te dá acesso à blockchain. Então, não é que o arquivo fica na MetaMask. A MetaMask é uma integração, você entende? A carteira digital é uma integração. Quando você coloca a sua chave lá, você está tipo abrindo uma portinha. Quem jogou RPG, jogos online, entende. Você está abrindo a portinha da sua casa na blockchain. A MetaMask é isso. Ela é essa portinha. E aí você coloca a sua senha lá e aí você entra no seu pedacinho da blockchain. E aí lá os seus arquivos ficam guardados. E não ficam em um servidor, ficam compartilhados. A blockchain compartilha esse arquivo. De forma que o seu computador explodiu. Tem outros com backup desse arquivo. Vamos usar a palavra backup, que as pessoas entendem que é um outro arquivo do mesmo. Entende? E o que sustenta essa rede são esses vários computadores que vão... São esses vários computadores, que são os mineradores. Entende? E aí, ele tendo feito isso, essa carteira... a carteira é como se fosse uma conta na Nubank. É a mesma coisa, fica lá o valor seu do dinheiro, só que além de ter só dinheiro, ela tem o NFT. Ela tem as figurinhas lá. E aí você pega essa figurinha e transfere ela para outra pessoa. O criador dela, que atrelou valor nela, ele fala para o público dele assim, ó, público, me mandem aí o endereço da carteira de vocês podem criar uma MetaMask, é gratuito, é igual criar uma conta no banco, você não paga para criar. E a MetaMask é mais fácil ainda, você não precisa de dar identidade, endereço, nada. Você só vai lá e cria. Me mandem o endereço da sua carteira, que eu vou
transferir um arquivo para a sua carteira. E aí, esse arquivo, você vai chegar aqui no meu consultório e vai me mostrar esse arquivo. E aí, você vai demandar, eu quero a minha limpeza dental. Eu vou falar, beleza, você quer? Então, me transfere ele para mim de volta. Para eu ficar com ele para mim ou para eu destruí-lo. Dá para fazer isso também. E aí, ele convencendo o público dele a utilizar essa tecnologia, ele passa a não mais depender de dinheiro. Ele passa a não mais depender de pagar tráfego. Porque ele está gerando o quê? Ele está gerando tráfego. Em vez de ele pagar para o Facebook mostrar ele está estimulando o público dele a querer aquele arquivo. Porque se o público chegar com aquele arquivo aqui, ó, no celular e falar, olha, tem esse arquivo, ele consegue algo no mundo real com aquele arquivo. E aí, ele, por exemplo, pega uma pessoa e fala assim, ó, estagiário, estagiária, vamos fazer essas limpezas aí dessas pessoas. O cara gerou emprego e o cara cortou a necessidade de fazer tráfego, tudo automatizado pela internet. E aí a gente volta naquela escadinha de quê? Da pessoa tendo autonomia sobre a comunicação. E agora ela tem autonomia sobre o quê? Sobre o financeiro. Acabou com o gestor de tráfego. É meio que o fim do gestor de tráfego. O gestor de tráfego vai ter que se transformar em um divulgador, em um compartilhador. Mas quem gera o tráfego da Web3? O próprio público. Você tem que convencer o público de que aquilo que você está fazendo tem valor. Entende? E aí a gente consegue enxergar que toda essa especulação de 2020, 2021 foram o quê? Foram pessoas que não entendiam que aquilo ali não tinha valor, acreditando em pessoas falando que tinha valor. Entende? Tipo, eu vou comprar um Bored Ape, eu não vou fazer nada com esse Bored Ape. Eu não vou criar um brand, eu não vou me conectar. Eu só estou comprando para especular, para comprar mais barato e vender mais caro. Rodou. Porque é especulativo. Entende? E aí, beleza, o Samuel vai lá, está gerando emprego, cortou o tráfego, as pessoas estão compartilhando o post dele para poder ganhar uma figurinha, para poder ganhar um serviço dele. Entende? E ele está lá com a funcionária dele, fazendo esse trampo todo automatizado, todo independente de big techs, de banco, de tudo isso. E aí ele vira para essa moça e fala assim, moça, você ganha quanto? 3 mil por mês? Eu vou te dar 2 NFTs de implante dentário, que valem 10 mil. Se você conseguir vender, você vai ganhar mais do que seu salário. Se você quiser, eu te pago em dinheiro, mas aí você que decide, entende? E aí, com a adoção disso, você passa a conseguir visualizar a crença cada vez maior do público nisso. Porque o próprio dentista, ele vai saber quem quer fazer limpeza dental, sacou? E aí ele vai virar para a pessoa e falar assim, você quer? Então, compra o NFT na mão da minha funcionária. E aí a pessoa vai comprar um arquivo na mão da funcionária que foi remunerada através de um ativo digital. E aí a gente começa a cortar bancos, cortar o Estado, cortar imposto. Esse é o ideal da Web3. É claro que o Estado, hoje principalmente, está trabalhando muito forte na regulamentação de tudo isso. Para que, quando você saque esse dinheiro, por exemplo, ela vendeu, ela transferiu isso aí para outra pessoa. Para ele vender isso e sacar, transformar em reais, tem que pagar um imposto. Você paga. E aí a gente entra no real digital, que está sendo criado, está de vento em popa. O Brasil foi o primeiro país a conseguir integrar o seu sistema de transferência do Banco Central, o Pix, direto com a MetaMask. Então, hoje você consegue pegar os seus reais, transferir para a MetaMask direto. Você escolhe lá a moedinha que você quer comprar. Polygon, dólar estável, Bitcoin. Você transfere direto. Entende? Setembro de 2022, 12 de setembro de 2022, o Brasil anunciou essa integração. 20 de outubro de 2022, o Banco Central anuncia os primeiros testes do real digital. Mas isso é uma tentativa também de conseguir regulamentar um ativo digital, uma moeda digital, né?
Com certeza, é o Estado não querendo ficar para trás, como sempre. Vocês criaram essa tecnologia? Bacana, nós queremos para nós. A grande vantagem com moeda dessa, ela tem um lastro, né? O lastro dela é o real, né? Não quer dizer que o real está valendo muita coisa, mas tem um lastro ali palpável, né? Mas você entende que, por exemplo, criando-se o real digital, torna-se muito mais fácil, por exemplo, trocar por euros, trocar por ienes. A pessoa lá na Europa... Ou trocar por outra moeda digital. Ou trocar por outra moeda digital. Entendeu? Você pode trocar por uma outra moeda digital que tem o mesmo peso do dólar e fazer essa movimentação multimoedas digitais, multimoedas que não são digitais. Então, você cria uma demanda. Olha, agora é mais fácil comprar real. Real não, real digital. É mais fácil comprar essa moeda, entende? E aí, ontem, no evento do BTG Pactual, o Roberto Campos Neto, que é presidente do Banco Central, anunciou o início da utilização dessas moedas digitais. A sigla é CBDC, que é Central Bank Digital Currency, que é moeda digital de Banco Central. O Estado coloca como não sendo uma criptomoeda, mas é como se fosse. É como se fosse. Então, ontem ele anunciou que ainda nesse primeiro semestre de 2023, eles vão iniciar a utilização mesmo. As pessoas vão ter acesso a essa moeda. Então, é uma realidade muito próxima. Mas, como na Web 2, as pessoas tendem a resistir. Elas tendem a só querer aderir depois que está todo mundo usando. Entende? E aí a gente entende o grande valor especulativo, essas grandes valorizações das criptomoedas se dão por causa disso. Porque quando a pessoa compra algo em um estágio muito embrionário, existe um risco gigantesco daquilo não ir para frente. Mas, se for para frente, o espaço de valorização daquele ativo é muito grande. E aí, por isso que tem tanta multiplicação de capital no mercado de criptomoedas. Lucas, tratando também num tema que acho que está muito em alta agora quando a gente fala de Web3, as AIAs, né, as inteligências artificiais. O chat GPT, eu acho que é um dos grandes exemplos. Eu tinha até comentado com você, né? E assim, existe todo um dilema hoje por trás dessas inteligências, né? São inteligências que funcionam como uma grande biblioteca de conhecimento que agrega vários artigos e livros lá, e ela tem a capacidade de sintetizar conteúdo, sistematizar também conteúdos como se fossem humanos. E é fantástico. Para quem já teve a experiência de fazer testes ali, eu fiz muitos testes nas últimas semanas e, assim, muita coisa coerente, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que algumas coisas ali, em produções, elas passam uma ideia de uma falsa verdade, né? Porque todo o processo de construção de conhecimento, ele tem que ser submetido a testes, a testes empíricos ali, né? Você tem todo um processo complexo de conhecimento que até para a gente humana a gente erra. A gente comete equívocos na construção textual disso ali, né? De argumentação. E essa inteligência, ela pega isso e faz essas construções. Então, ela se submete também a esse risco de estar fazendo construções que não condizem com a realidade. É aquele exemplo que eu até falei com você. É aqueles fake news que parecem muito verdade pelo grau de sintetização de argumentação que ele foi utilizado. Você está contando uma mentira e com alto grau de argumentação, citando exemplos, né, para fundamentar isso. Né? Então, isso é um risco das inteligências artificiais hoje, mas que estão sendo disseminadas. A gente falou um exemplo aí de construção, que isso que é utilizado para copies, ela vem substituindo o Google aí, né, para respostas. Alguns exemplos das próprias inteligências respondendo questões de múltipla escolha, né, até para quem trabalha na área de ensino, vai ser um grande desafio pensar nisso, porque a construção, principalmente o ensino acadêmico que requer construção de artigos, argumentação, porque ela faz isso e entrega textos originais, porque se você for no Google, se você rodar isso nas plataformas tradicionais de antiplágio, não pega nada,
Porque são construções originais de plataformas de inteligência artificial. Se eu fazer um teste aqui agora e ir num chat desse e fazer uma construção e depois você joga no Google, você vai ver que essa construção é original. Se você for no Antiplágio, você vai ver que essa construção é original. Então, é um grande desafio para lidar sobre como que isso deve ser utilizado. Como que isso não vai estar me privando ou privando pessoas que estão no processo de formação, né, de ter um pleno processo de construção de conhecimento. Porque para a gente hoje é um acessório, porque às vezes ele auxilia e acelera um processo que a gente sabe fazer. Eu tenho equipe hoje que são especializadas em copyright. Né? O pessoal até brinca, acabou com copyright. A inteligência surgiu para acabar. Mas a nossa equipe utiliza isso para quê? Para criar textos iniciais e, através de uma inteligência humana que leva em conta outros fatores que não só vários artigos, você pensar de fatores externos, você pensar em preferências de consumidor, de cliente, você ajusta esse texto e vê se ele tem conexão com a realidade. Ele te dá tipo uma prévia ali, você tem que trazer ela para a realidade. Não é bem assim, não é essa palavra. Você faz esses ajustes. Mas existe essa linha, né, de auxílio, de acelerador de processos, de que veio ajudar em alguns, mas também algo que pode interferir no processo de construção intelectual de uma pessoa que fica refém disso e deixa ela construir os próprios argumentos por ela mesma. Mas você não concorda comigo que o Google já faz isso? Como, por exemplo, quando você estudou, até quando eu estudei na escola, nós sabíamos as capitais dos lugares. A gente tinha que decorar. Muita coisa a gente tinha que decorar. A calculadora fazia isso também. Hoje não. Hoje a gente sabia o rumo dos lugares. Hoje não. Você pegar um jovem hoje que nasceu com essas ferramentas, ele não sabe ir daqui ali no... Sem GPS. Sem GPS. Entendeu? Então, é todo um dilema moral do ser humano abrindo mão de coisas chatas e entregando para as máquinas. Mas será que são coisas chatas? Porque a gente estava falando, igual, calculadora, a gente estava falando processos mais simples ali, né? Que a gente utilizava a tecnologia para acelerar processos. Alguns ali, a calculadora serve para isso, o Google serve para me dar um norte de onde que eu encontro esse artigo para dentro dele eu conseguir complementar uma produção textual. Mas a gente está falando agora de uma inteligência que toma para si o processo como um todo. Ela pode tomar para si como um todo e eu acho que já está acontecendo. Você entra ali, vou fazer uma matéria de jornal, vou deixar o chat me dar aqui, joguei. É original, li rapidinho, às vezes nem li, tem coerência, soltei. Mas você entende que é uma pressão da máquina ao ser humano para que ele seja original, para que ele tenha um diferencial? E aí a gente entra no tema do podcast passado que vocês estavam conversando aqui sobre a mediocridade. Então, são as máquinas virando para os seres humanos e falando assim, se vocês não buscarem as suas originalidades, se vocês não abrirem mão da mediocridade, porque hoje existem muitas pessoas assim, vivendo passivamente, por quê? Porque se aperta um botão, chega a comida no iFood. Se aperta um botão, chega o parceiro ou a parceira no Tinder. Entende? Então, não é para a pessoa apertar esse botão e... não vou mais cozinhar. É para ela utilizar essa tecnologia para poupar tempo na vida dela, para que ela faça coisas produtivas e não para que ela fique comendo fast food. Entende? Então, a inteligência artificial ela segue essa mesma lógica. Nós vamos fazer a base para vocês. Talvez a gente até faça tudo, mas adicione, concentre a sua inteligência em adicionar pontos de originalidade a este texto. Concentre a sua inteligência em adicionar pontos de originalidade a essa arte. Eu não te mostrei uma arte de você, com sua família e tal, uma arte digital que eu fiz? Um artista olhando para aquilo, ele fala assim, lascou. Porque agora o meu trabalho não tem mais valor. Eu não preciso mais aprender a mexer em Photoshop, Illustrator, Adobe After Effects. Porque a inteligência artificial, você escreve para ela e ela faz. Mas aí o artista faz o quê? Ele pega essa arte como base e adiciona os pontos de originalidade dele. Então, é um dilema moral
que a gente não pode levar para dualidade, entende? A gente tem que só aceitar, falar, ó, inventaram esse negócio aí, nós vamos ter que usar, porque se você não usar, o outro agência de marketing vai fazer 10 vezes mais conteúdo que você, 10 vezes mais copy que você. Então, eu pelo menos enxergo como uma entrega de poder para o ser humano. Olha, toma esse poder aqui, agora você tem a mesma lógica da calculadora. Agora você tem esse poder, então seja responsável e use-o para benefício e não para ficar criando coisas que não tem nada a acrescentar. E a gente pega esse ponto e amarra na Web3. Por quê? Porque a Web3 ela verifica a originalidade, entende? A Web3 é quem vai pegar a PLR, que vai pegar aquela arte e certificar, ó, isso aqui foi fulano que criou. Ele usou de inteligência artificial, mas ele adicionou os pontos de originalidade dele. Mas ela consegue identificar que aquele texto ali foi 100% inteligência artificial? Ela consegue identificar a origem e, de certa forma, os padrões de criação. Mas, principalmente, ela repete alguns padrões quando você repete as mesmas perguntas. Uhum. Ela responde igual algumas vezes. Então, eu falei, o plágio vai ser isso. Ó, eu acho que a grande missão agora vai ser... Você não vai para o Google mais, você não vai para as ferramentas de antiplágio, a não sei que essas ferramentas se integrem, devem se integrar, né, para pegar um plágio de uma inteligência artificial. Mas até aí, né, a gente não está falando de um plágio comum. A gente está falando de um plágio de algo que foi criado ali por uma inteligência que ela não pegou, não há uma cópia de obras específicas. Ela fez uma construção que é dela. Então, a não ser que ela passe a ser um ente, um autor que produz, e a gente passa a considerar, ó, existe, da mesma forma que existe esse livro aqui do Guimarães Rosa, eu tenho essa plataforma aqui que é o AI, aqui, o chat, que ele é um autor também de conhecimento, que eu posso copiar dele. Se eu copiar dele, eu vou ter que citá-lo aqui, entre parênteses, né? Chat 2020, atualização. Eu vou ter que citá-lo como referência porque ele fez parte do meu processo de construção. Então, tem esse dilema, inclusive, de você atribuir originalidade desse conhecimento. Quem é o original desse conhecimento? Quando eu falo... Porque todo conhecimento hoje, se a gente está falando aqui hoje, eu vou te citar, né? Se a gente for transcrever tudo que houve aqui hoje nesse podcast, se eu for te citar algo, né, de forma escrita oficialmente, eu tenho que dar voz a quem produziu isso. A gente vai ter que fazer isso com a inteligência artificial também, porque ela produz conhecimento também. Eu acredito que sim. Né? Então, a gente vai ter que citar isso. A gente vai ter que citar essa inteligência como processo. Assim, e isso é o início, né? Porque é previsto ao longo desse ano várias outras iniciativas. O próprio Google vai lançar a dele aí, já tem uma previsão de lançamento. Então, você vai ter vários avanços, né? Então, eu acho que o ano de 2023... Ele iniciou, né? Eu iniciei falando, o ano de 2023 vai ser o ano do metaverso. Mas eu acho que antes dele ser o ano do metaverso, as inteligências artificiais passam na frente. Não, esse ano é nosso. Ele é nosso, porque eu acho que a inteligência artificial vai possibilitar que um metaverso seja algo mais palpável para a gente. Eu acho que vai ser com o crescimento dela que a gente vai começar a sentir e conseguir entender melhor o metaverso, porque ela é mais palpável para a gente. Porque ela faz parte da nossa rotina. Né? A gente colocou um ativo ali que faz parte da nossa rotina de construção. Está ali no nosso dia a dia, para copy, para mandar texto, para mandar mensagem para as pessoas. Né? Eu quero mandar uma mensagem chateado com uma pessoa, ele vai me dar a resposta de um texto para isso. Né? Então, assim, ele tornou-se algo do dia a dia. E até pensando em tornar isso do dia a dia, tem uma pergunta que eu fiz aqui, né? Que é como... Você deu o exemplo do dentista, mas vamos tornar isso mais amplo. Como que a gente pode pensar na Web3 para a realidade do pequeno empresário? Que esse cara que tudo chega por último. Eu falo, gente, o pequeno empresário, o médio empresário, tudo demora mais e chega de forma mais difícil para ele. Às vezes, por uma dificuldade cognitiva mesmo e de abertura de determinados conhecimentos, ele não quer entender nada de tráfego pago. A gente tem pessoas que realmente não querem entender, eles não querem vivenciar, ou que falam. A gente ouve, principalmente a nível... Assim, os nossos clientes que a gente atende de São Paulo, fora, têm um nível de consciência muito maior.
Mas quando você pega local, alguns empresários daqui de Montes Claros, a gente tem empresa líder de mercado, que lidera o segmento dele, que ele simplesmente fala: meu negócio não está para o digital. Ele não se aplica Ele ao não digital. consegue encaixar, né? Encaixar. Ó, ele não se aplica ao Web 2, não. Meu negócio não dá disso, não. Eu trabalho com venda de produtos ferro ali, isso daí. Não, as pessoas não compram assim, não. Ó, as pessoas não compram meu negócio dessa forma, não. Eles vêm aqui na loja e compram. Não, ninguém vai para a internet, não. Então tem essa dificuldade de entender, né, também, de não aceitar isso. E também tem a dificuldade do conhecimento chegar nele. Uhum. Né? É uma pessoa que rejeita, mas também que é difícil chegar nele. Aí, talvez a gente fazer esse exercício agora com a Web3 para a gente pensar nesse cara pequeno, médio. Ah, é o cara da padaria da esquina, da mercearia, né? O cara que vende cachorro-quente. Como que ele pode viver Web3? Então, aí a gente entra na principal bandeira da tecnologia, que é o ser humano aceitá-la. Se você vai hoje no vendedor de cachorro-quente, pouco tempo atrás, estava lá no litoral de São Paulo. O vendedor de cachorro-quente na praia, você encosta o celular aqui, ó, tem essa opção aqui, de carteira. É uma funcionalidade que chama NFC. Todos os nossos celulares aqui têm essa funcionalidade, NFC. Você cadastra o seu cartão aqui. E aí você encosta o celular na maquininha do cara e ele recebe o dinheiro. Entende? Então, tipo assim, o ser humano, ele tem que tomar a responsabilidade da tecnologia para ele e entender que, ó, já que eu tenho essa maquininha, que o cara encosta aqui e chega um dinheiro, por que eu não enxergo a necessidade, a essência de eu fazer algo no sentido oposto, de produzir algo, entende? Então, o vendedor de cachorro-quente, ele vai ser pressionado, de certa forma, mas, ao mesmo tempo, motivado a baixar a MetaMask no celular dele, a criar o NFT dele, a usar a inteligência artificial, que vai fazer por ele a copy de venda. Usar a inteligência artificial para criar um anúncio na praia para ele vender, um anúncio chamativo, utilizando headlines para ele vender coxinha, para ele vender o cachorro quente. Ele vai pedir à inteligência artificial, ó, faz aí para mim. Eu te mostrei aqui no celular a criação de arte. Você só tem que aprender, não é nem código de programação. Você fala com ela em inglês, mas se você for lá no Google Tradutor e traduzir o que você quer falar em português para inglês e dar Ctrl+V lá, ela entende e te dá a arte. Então, existe hoje, a gente estava mais cedo entrando nesse dilema das pessoas resistirem à internet, delas não quererem se expor. Mas não é que você vai se expor, amigão. Todo mundo está na internet. Se você não aparecer lá, você vai ser invisível. Seu negócio está fadado a Seu acabar em algum momento. Entende? Assim como a Web 1 acabou, você também vai... Aí você fala assim, eu já tenho os meus clientes, tal. Beleza, amigão, mas seus clientes têm quantos anos? E daqui 10 anos? E daqui 20 anos? Quem são seus líentes? Entende? É uma coisa sutil, assim. Por isso que eu enxergo essa responsabilidade e essa destreza, essa necessidade da gente comunicar esses conceitos para as pessoas de forma mais simples e fazê-las entender que, ó, isso aqui não é bom nem é ruim. É você que vai dar uso para isso aqui. É você que vai decidir, entendeu? Pegar essa inteligência artificial para construir sua base, fazer de forma simples, fácil, e aí você foca em produzir o seu produto. Você foca em ser cozinheiro, você foca em ser vendedor. E não em ser vendedor, marqueteiro, designer, entendeu? Porque hoje tem essa barreira, você precisa aparecer, precisa. Mas existem exigências que você precisa se enquadrar. Mas você vai estudar tudo isso para entender essas exigências? Não, tem uma inteligência artificial que faz para você. Só que aí você não vai pegar e colocar tudo na mão da inteligência artificial, você vai pegar essa responsabilidade para você. Então, é uma grande bandeira que tem que ser levantada para as pessoas de, olha, galera, nós chegamos em um momento que todo mundo vai ter que aprender a tecnologia. Todo mundo vai ter que olhar para o celular e entender o que é isso aqui. Entender que quando eu falo aqui no Story, não sou eu, não é minha pessoa do mundo real. Minha pessoa do mundo real tem família, tem namorada, tem fome, tem sede, entendeu? Isso aqui é só um pedacinho, é brincadeira.
Então, vamos brincar aqui também, não vamos levar isso tão a sério, vamos usar de uma forma funcional, de uma forma divertida, e não ficar querendo brigar com a tecnologia. Tipo, eu sou um vendedor de cachorro-quente, como que eu vou fazer isso? Cara, pega o aplicativo, baixa no seu celular, assiste um vídeo no YouTube. Não está todo mundo assistindo vídeo no YouTube, passando horas vendo reels de coisas sem valor, pegando a tecnologia e usando só para diversão? Não tem como a gente debater se isso é certo ou errado. Se você pega a tecnologia e usa só para diversão, você está sendo dominado por ela. Agora, a partir do momento que você fala assim, não, vou olhar para isso aqui, vou entender isso aqui pelo menos um pouquinho, entendeu? Você pega a responsabilidade para você e fala assim, agora eu sou dono disso aqui. Lucas, fantástico. Acho que esse podcast aqui podia render uns 3, 4, 5, né? Tem muita coisa para a gente falar ainda sobre o Web3, mas eu acho que foi um bom início, né? Eu acho que você conseguiu passar bem essa ideia introdutória e esse é um dos principais objetivos desse podcast, a gente trazer conhecimentos complexos de forma didática, de forma compreensível para todas as pessoas. E a gente conseguiu entregar aqui hoje, né? E não inundar as pessoas também, né? Com muita coisa, né? Muita coisa. Né? Que, assim, é o que acontece principalmente quando a gente fala de um universo tão grande, tão novo que é o Web3. A gente trouxe algumas coisinhas para estimular quem quer saber mais. Quem quer saber mais sobre esse conceito vai procurar mais agora, né? Vai no Google, vai em canais que existem canais hoje que só falam sobre isso. A gente tem produtores de conteúdo que só falam sobre isso hoje, como você, né? Então, assim, a intenção desse podcast aqui hoje foi a gente retratar isso, foi trazer um pouquinho desse novo universo, né? Dizer que a gente está na Web 2, mas tem muita coisa para vir, né? A gente não sabe, se fala-se muito que a Web 2 pode acabar, ou que a Web 3 veio continuar, mas é tudo uma incógnita ainda, não existe verdade absoluta hoje, quando se trata em tecnologia, muito né? Recente também, tudo, né? É muito recente. A própria Web 2 é recente. Muito recente. Década de 90, a gente começou a popularizar. Então, assim, são 20 anos só, né, que a gente está com a Web 2. E dessa forma, entende-se também por que as pessoas ainda não existe esse grau muito grande de conexão. Você tem muita gente desconectada. Eu lembro que, há 2, 3 anos atrás, eu, fazendo uma dissertação para o doutorado sobre internet, né, sobre mídias sociais, e a gente analisando dados, um dado surpreendente que a gente mostrava que mais de 50% da população brasileira tinha completa desconexão com a internet. Né? O que é considerado desconexão? É a pessoa não ter 1 hora por semana de acesso à internet. Então, a internet é ainda bastante excludente. Lógico que, dos últimos anos, melhorou bastante, mas muitas pessoas não têm acesso ou não querem ter acesso também, né? Ou desconsideram isso. Eu acho que o grande ponto para a gente concluir aqui é a gente entender que a tecnologia ela é essencial, ela é importante. O ser humano sempre esteve se desenvolvendo tecnologicamente. Quando o Gutenberg criou lá a prensa, eu tenho certeza que tinham pessoas que falavam, cara, eu não quero saber dessa prensa. Eu vou escrever com a minha mão aqui. Aí o cara virou e falou assim, então beleza. Então, você vai ficar para trás. E aí, quando chega um monte de folheto, de coisas para a pessoa consumir, ela tem interesse. Mas para ela produzir, ela não tem interesse. Então, as pessoas têm que entender que o vídeo de 1 minuto, ele não é ruim. É uma forma de sintetizar conteúdo. Agora, você assistir 2.000 vídeos de 1 minuto num mês, aí não tem sentido, não tem funcionalidade. O Reel de 1 minuto, você vai ali, aprende 1, 2, 3 coisas úteis e não fica ali, bolinha, tragédia, fulano de tal morreu. Não tem porquê você ficar fascinado pela tecnologia, apaixonado. É para você pegar, utilizar e viver o mundo real. Gente, é isso, né? Então, a gente encerra esse podcast aqui. Semana que vem, a gente tem mais novidade aqui no podcast. Agradecer a todo mundo, agradecer nosso visitante ilustre aqui hoje, de São Paulo, só para trazer muito conhecimento para a gente. Obrigadão, Lucas. Tamo junto. Valeu, cara. Vem.